Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu tô aqui para apresentar para você o meu novo projeto, que é o Guia Astrológico 2025. Para quem não sabe, ano passado eu lancei uma agenda astrológica, foi a primeira edição. E nela continha todas as informações sobre astrologia, sobre efemérides, que são os aspectos diários, para ajudar quem quisesse se organizar com a ajuda da astrologia, dos astros do céu, todos os dias. E esse ano eu resolvi fazer a segunda edição, mas dessa vez ela se chama Guia Astrológico e nela você vai ter todas as informações necessárias do céu naquele dia, cada dia, com mensagens direcionadas, mensagens especiais, como se fosse um mini horóscopo todos os dias, céu da semana também em forma de texto, muito espaço para anotar, para escrever, para fazer, né, as suas anotações das suas tarefas, dos seus compromissos, e eu vou mostrar um pouquinho mais o que tem dentro dela para você conhecer. Mas antes disso, eu queria dizer que essa versão com espiral, que seria em forma de agenda, ela está disponível pela Amazon para todo mundo que mora no Brasil. Então, você pode adquirir esse formato. Para quem mora fora do país, existe também uma alternativa, que é em formato de livro. E essa é uma versão feita diretamente pela Amazon, pela autopublicação, e está disponível nos principais países onde a Amazon está. Então, Estados Unidos, Canadá, na maioria dos países da Europa, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha e também no Japão e na Austrália. Então, se você está em um desses países ou consegue acessar a Amazon desses lugares, você pode ter acesso ao mesmo conteúdo nessa versão. Então, agora eu vou mostrar para você o que tem aqui dentro e eu queria avisar que tem duas coisinhas. A primeira é que ele está em promoção nesse mês aí, restante do mês de novembro, de Black Friday, 20% de desconto do valor original. Então eu convido você a aproveitar. E também é um ótimo presente de Natal para uma pessoa que gosta de caderno, de organização analógica, tem toda a parte visual que vocês vão ver por dentro, que é bem bonito. Então é um presente muito especial. E também eu sugiro você cogitar para esse final de ano. Então, começando pela capa, uma capa dura, espiral, e aí você abrindo vai ter a parte que você escreve as suas informações pessoais, as suas metas para 2025, que você pode inclusive fazer uma meditação em seguida, um calendário, algumas palavras para 2025, as fases da lua, as luas de 2025 em cada signo e grau, e as datas também. Um pouco de astrologia, toda a introdução astrológica vai ficar aqui. Você pode fazer o seu mapa astral dentro dessa mandala aqui. Planejamento anual. Todo mês vai ter um calendário também para você se programar. Uma mensagem do universo que você pode escolher entre 3 e uma vai ser especial para você. E essa é a página diária. Então a gente vai ter o dia, no dia da semana, o mês, né? Aqui as efemérides, que são os aspectos astrológicos daquele dia. A lua em signo, que ela tá, e fase. Quando ela muda de fase também vai estar escrito. E a cada dia tem uma mensagem. No final da semana vai ter sempre a energia da semana seguinte. Então o céu da semana em resumo, por escrito. E assim vai repetindo durante todo o mês. No final de cada mês vai ter um fechamento, uma página para anotações e depois recomeça a cada mês o calendário, a mensagem, as páginas diárias e o céu da semana.
Quando mudar de signo no céu, vai ter informações sobre o signo daquele mês. Então, no caso aqui, peixes, e as informações também. E assim vai ser durante todo o ano. Céu da semana toda semana, uma mensagem do universo todo mês. E chegando lá no final do ano, a gente vai ter um fechamento do ano, anotações e as leituras que a gente fez durante o ano, fechando com algumas considerações finais. Então esse é o Guia Astrológico 2025. E você adquirindo ou não o Guia Astrológico, eu queria também aproveitar para deixar um convite para o workshop que eu vou fazer, que se chama Cocriando 2025, onde eu vou trazer mais informações sobre o ano que vem de uma maneira mais aprofundada. Vai ter horóscopo para cada signo, vai ter a energia geral e como a gente pode aproveitar o melhor que o ano de 2025 tem para nós. Eu convido você a se inscrever, o link vai estar aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado de conhecer o Guia Astrológico 2025. São poucas unidades, a maioria já foi vendida no lançamento para quem tinha interesse, quem estava na lista. E agora são realmente as últimas unidades e eu queria convidar você a prestigiar o meu trabalho, apoiar o meu trabalho e também adquirir o seu guia astrológico com 20% de desconto. Um beijo no coração e um ótimo 2025 para nós. Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre as energias do mês de dezembro de 2024 e o que esse mês reserva para nós. Estamos aí finalizando mais um ano. É interessante pensar, né, que já faz 4 anos que a gente passou pela pandemia, por 2020. É uma energia assim um pouco estranha essa do tempo passando, porque eu tenho certeza que as nossas memórias e até essa percepção do tempo, nossa, 2020 já faz 4 anos. É muito estranho, né? Então, só compartilhando com vocês um pouco dessa minha percepção de que o tempo ele está sim cada vez mais acelerado. E para isso, né, o antídoto para isso é a gente ancorar cada vez mais a nossa presença no momento presente, porque esse excesso de internet, de redes sociais, de vida digital faz com que o nosso cérebro acelere, entre em hiperfoco, então ele fica muito focado ali nas questões online e não vê o tempo passar. Então, sim, talvez quanticamente o tempo esteja se acelerando, mas também tem a percepção mental que tem muito a ver com essa vida agitada e acelerada que a gente vive na sociedade moderna. Então, um convite que eu faço para você nesse último mês do ano é, na medida do possível, tentar desacelerar. Tentar diminuir o ritmo, diminuir o uso, inclusive, de internet, de redes sociais, mais tempo offline, focando nas coisas práticas da vida, naquilo que a gente tem que fazer e resolver, tentar buscar atividades também que envolvam mais as mãos ou a nossa atenção, a nossa criatividade, para a gente não se tornar escravo da internet, de todo o mundo digital que existe ali à nossa disposição, seja com as redes sociais ou não, mas porque isso a longo prazo pode sim causar efeitos indesejados. Eu percebo assim uma epidemia, né, de pessoas com ansiedade generalizada, burnout, depressão, e esse excesso de telas a gente sabe que acentua bastante isso. E eu tô falando isso porque tem sido uma reflexão muito presente na minha vida nos últimos meses, e eu estou aqui refletindo como que vai ser a minha relação com a vida digital, com a presença nas redes sociais no ano que vem,
porque como eu sou uma pessoa neurodivergente, uma pessoa que tem uma alta sensibilidade, tem questões ali de sensibilidade mesmo, psicológica ou até sensorial, né, de excessos ali de estímulos, eu percebo quanto esse excesso de redes sociais me afeta negativamente, infelizmente. E trabalhar com a internet para mim tem sido um desafio, né? Desde 2020 para cá eu venho, né, tentando ser mais maleável, mais flexível, tentando ali diminuir o ritmo, mas eu percebo o quanto isso me afeta ainda. Então, talvez no ano que vem haja algumas mudanças aqui, mas eu vou avisar vocês quando eu tiver aí o meu veredito final, só compartilhando mesmo um pouco das questões que estão acontecendo por aqui. Mas vamos falar então sobre dezembro, e vai ser um mês que naturalmente todo ano, né, pede essa desaceleração, é uma fase de fechamento, de finalização, para a gente refletir sobre o ano que passou. É muito importante ter essa reflexão para a gente não continuar se atropelando e repetindo os mesmos padrões. Então, o mínimo que a gente pode fazer é uma boa limpeza no guarda-roupa, na casa, né, e uma reflexão sobre a nossa vida. Se quiser, é claro, né, fazer as metas, fazer as intenções, mas principalmente pensando no quanto a gente pode mudar e contribuir para as coisas acontecerem, porque a gente tem um pouco essa ideia mais mágica de eu vou escrever e vai acontecer, e aí vira o ano e a gente continua agindo da mesma forma e não muda nem pequenas atitudes ali para ir em direção a essa realidade que a gente escreveu nas nossas intenções. Então é todo um trabalho ali, é todo um processo, mas é muito importante a gente se dedicar um tempo para isso. Vamos começar com a numerologia, lembrando que dezembro ele é a soma de 1 mais 2, que dá 3. Então todo ano dezembro é um mês 3. E isso tem muita relação com essa fase do ano, com essa época de festas, de celebrações, de trocas. Traz um pouco sim da energia mais sagitariana, que é mais leve, que é mais divertida, porque o 13 é um número que fala sobre isso, dessa coisa mais leve, dessa coisa mais comunicativa, expressiva, de celebrar, de estar com pessoas. Então sempre vai favorecer essas trocas e esses encontros. Por isso que até estranho pensar, né, em passar o final de ano sozinho, isolado. A gente se sente um pouco mal quando isso acontece, às vezes por outras razões, porque é um momento sim de união, e o 13 ele fala sobre isso. Mas quando eu vou analisar exatamente o mês de dezembro de 2024, eu preciso pensar na soma desse 3 mais o ano vigente, que é 8, porque 2024 a soma dá 8. E aí eu vou ter 8 mais 3 dá 11 e 1 mais 1 dá 2. Só que o 11 por si só na numerologia, ele é um número mestre. E é um número que representa o grande mestre, que é celebrado no Natal. Sendo você religioso ou não, a gente sabe que 25 de dezembro é celebrado o nascimento de Jesus, que foi um mestre, que foi o Messias, que criou toda uma nova religião, toda uma nova datação, porque a data que a gente vive hoje vem a partir do nascimento dele. Então é um momento importante para todos nós, religiosamente ou não. E o número 11, ele traz essa energia mais crística, mais da maestria que a gente tem que buscar, além das questões materiais. Então, sim, nesse Natal especificamente, seria muito interessante a gente parar para ter uns minutinhos ali de reconexão com o nosso eu espiritual. Pode ser através de uma figura como Jesus. Então sim, se você é cristão ou cristã, tirar esse momento para se conectar com essa energia vai ser muito positivo,
mas se conectar com a sua própria energia espiritual, com a força que te habita, que vai além do campo físico, porque a gente sabe que a nossa passagem aqui é totalmente temporária, então a gente não pode ficar muito apegado a tantas questões como a gente fica. E a gente só fica porque a gente está preso na mente. A gente não vai para esse lugar de conexão com uma força que é além de tudo isso, que vai além da forma. E a gente não fica mais tão escravo daquilo que nos acontece em um nível mais superficial e material. Eu falo isso porque 11 é o número mestre, o número da maestria, o número da inspiração. E esse mês ele traz muito esse convite. Eu não sei se você conhece ou já ouviu falar da série que está bem famosa até atualmente, que se chama The Chosen. É uma série americana. Ela tem um aplicativo que é gratuito, então você pode assistir de qualquer lugar, é só digitar The Chosen. Eu vou deixar aqui escrito para você ver como escreve, né? Tá em inglês, que são os escolhidos, e fala justamente da história de Jesus. E é uma série tão bonita, tão bem feita, assim, que faz você se conectar com a energia, que mesmo uma pessoa não tão religiosa como eu, por exemplo, me sinto conectada, me sinto preenchida, me faz refletir, me faz resgatar um pouco essa conexão com Jesus Cristo, como um ser de luz mesmo que passou pela Terra, porque a capacidade, a habilidade que ele tinha não era desse mundo. Então eu queria deixar esse convite, talvez agora nessa época de final de ano, seria bem interessante assistir todas as temporadas que tem lá. Agora já tá indo para a 5ª temporada, então todas as anteriores estão lá disponíveis. Eu mesma acho que eu comecei a 3ª temporada agora, eu não assisti tudo ainda, mas é um momento assim que chama a gente para essa reconexão. Talvez tem vários filmes também saindo na Netflix, agora no final do ano, e todos de Natal, que trazem essa energia, coisas leves, sabe? Coisas que façam a gente pensar, refletir, porque sim, a história de Jesus não é leve, né? Mas tem toda a mensagem por trás. E filmes, assim, temáticos ou mais leves, pra gente se sentir bem. O importante é a gente não entrar numa vibração mais baixa nessa época do ano, que tende sim a trazer certas reflexões, e dependendo de como o nosso ano foi, a gente tende a baixar a nossa frequência. Então que isso não aconteça com você, porque você merece com certeza terminar o ano numa vibração mais elevada. Mas voltando para a numerologia, só para fechar, o 11 ele também tem a soma 2. Então, além de ser um número mestre, ele também traz para o número 2, que é um número de parceria, de troca, de harmonia, de diplomacia, gentileza e principalmente de equilíbrio. Então é um momento, sim, da gente buscar mais equilíbrio, da gente estar bem com as pessoas. Se você puder, não termine o ano com pendências com ninguém. Tenta relevar, tenta olhar para o outro lado, tenta soltar essa situação, que é a visão que eu tenho um pouco do perdão. Eu até tenho um vídeo sobre isso, se quiser ver um pouquinho mais, e talvez isso te ajude. Se você tem alguma questão que precise perdoar, eu trago uma visão assim que pode fazer ficar um pouco mais leve, mais fácil. Vou deixar o link aqui. Então, é um momento para isso. Numerologicamente, harmonia e união. Olha que bonito, o 2 e o 3. Então, esse é o chamado e é a tendência energética para esse mês. Agora, vamos olhar para a astrologia, porque, claro, ela vai falar um pouco mais ou menos da mesma coisa, porque é o mesmo mês, a mesma energia, mas de outras formas, com outras nuances ou com outras informações para acrescentar aqui. E o mais importante, se a gente fizer um panorama geral do mês, é que o dia 1º tem uma lua nova e depois lá no dia 30 tem outra. Então é um mês que tem muito forte essa ideia do início, meio e fim. E aí lá, logo antes da virada, a gente vai ter uma abertura nova
de novo. Então traz esse chamado para a gente recomeçar. Mas eu vou falar como que vai ser Natal, Ano Novo ali mais para frente, não vou me adiantar. Vamos voltar para o dia 1º, vamos começar pelo início do mês e a gente já começa o mês com a lua nova acontecendo na madrugada do dia 1º. Então, Sol e Lua se encontram em Sagitário, que é um signo extremamente otimista, que traz esse pedido, na verdade, para a gente ter uma nova visão da realidade. E nós estamos sendo convidados a mudar as nossas crenças, o nosso raciocínio, a nossa forma de pensar mesmo. O que eu acredito, o que eu acho, nós tendemos como humanos e como sistema aqui cerebral, termos mentes muito fechadas numa única ideia. Então a gente não expande, a gente não abre para outras possibilidades, a gente fica muito apegado, muito rígido, só o que eu sei é certo e todo mundo tá errado. E isso vai muito pro nosso ego, é a maneira como ele se defende e como ele se sustenta enquanto identidade. E isso só o fortalece. Só que tem uma parte nossa que sabe que não existe verdade absoluta, que sabe que tudo é um ponto de vista, ou seja, a vista de um único ponto. Eu tô olhando desse ponto e desse ponto que eu tô vendo, ou seja, com a minha história de vida, com as minhas percepções, essa é a minha verdade. E cada um tá olhando de um lugar. Então, se eu às vezes me colocar no lugar do outro, eu vou entender o raciocínio dele. Não que eu concorde, mas também não preciso tentar impor ou confrontar o tempo todo. É isso que gera as guerras, os conflitos no mundo, e a gente precisa ficar muito atento com isso, para que no nível pessoal a gente não caia nessa mesma armadilha e crie conflitos desnecessários o tempo todo ao nosso redor. E eu falo isso porque essa época de final de ano, quando a gente acaba encontrando pessoas da família principalmente, com quem a gente não convive tanto durante o ano, com quem a gente tem sim divergências, muitas vezes políticas, de opiniões sobre qualquer coisa, qualquer tema aí, né? Não só político, a gente acaba entrando nesses confrontos e acaba baixando a nossa frequência e saindo desse estado de harmonia que esse mês pede. Então, só um convite aqui para você talvez relevar um pouco, mesmo que você não concorde, mas essa tendência que a gente tem a querer impor a nossa opinião, a querer achar que só o que a gente acredita é o certo, é o que causa esses conflitos que a gente vê tão frequentemente e tão tristemente, né, em muitas famílias por aí. Então, nessa lua nova, é um momento interessante para fazer algumas intenções, mas eu não diria para você se adiantar muito e já olhar para 2025, tá? Eu diria para você focar quais são as minhas pendências ainda esse ano que eu quero resolver, que eu quero fazer. Talvez é um momento interessante de revisar a lista lá do início do ano para ver o que se realizou, o que não se realizou e o que ainda dá tempo nesse pequeno espaço aqui no mês de dezembro que eu quero fazer, finalizar, resolver ou já deixar em aberto para a próxima lista de intenções que eu sugiro que você faça a partir do dia 30 de dezembro. Então agora é focar nas intenções para o mês de dezembro, no início do mês. Lembrando que a gente também começa o mês com Mercúrio retrógrado até o dia 15. Então esses primeiros 15 dias estão bem interessantes e ambíguos, porque a primeira metade do mês, até o dia 15, bem marcadinho ali metade do mês, a gente tem a fase crescente do ciclo, que é a mais produtiva, que a gente tem mais energia em geral. Claro, mulheres precisam adaptar um pouquinho ao ciclo menstrual, tá? Mas a gente sente sim essa conexão com a lua também, e as pessoas em geral têm essa bússola que é a lua e os ciclos que ela segue. Então o aumento de luminosidade até a lua cheia traz esse crescimento de energia e a gente fica mais animado, mais produtivo, ou pode ter essa facilidade, né? Se souber aproveitar as energias.
Só que ao mesmo tempo, Mercúrio está retrógrado bem nesse período, indicando que ao mesmo tempo não é o momento de focar em coisas novas. Não é o momento realmente da gente já começar a pensar em projetos, em coisas que ainda vão se desenrolar, que vão ter uma continuidade talvez lá para o ano que vem. A gente já tem uma tendência natural a essa fase, esse momento do ano, já querer jogar tudo que for novo, tudo que exigir um pouquinho mais de dedicação para janeiro. Então, esse ano isso casa muito bem e é o pedido mesmo, tá? Porque esses primeiros 15 dias, eu diria para você focar em resolver coisas passadas, em resolver pendências, em deixar tudo redondinho para fechar o ano bem. Se possível, para daí a partir do dia 15, a segunda metade do mês, a gente desacelerar. A gente diminuir o ritmo, diminuir as expectativas e focar em fechamento final. Aí é limpeza da casa, limpeza do armário, limpeza energética, limpeza em todos os sentidos, tá? E finalização. O que eu quero deixar nesse ano? Reflexão também, o que deu certo, o que não deu, é um momento muito favorável para isso. Além, claro, dos compromissos que todo mundo tem nessa época. Então, não dá para a gente também ter uma agenda muito cheia, porque ela já vai estar naturalmente cheia com os encontros, mas a gente precisa reservar um pouquinho de tempo para a gente também, para essa autorreflexão, porque a gente precisa lembrar que estamos aqui para evoluir. A gente precisa lembrar que tem uma parte nossa que sabe que a gente seria, né, ideal que a gente saísse dessa vida lá no final diferente de como a gente entrou, com mais consciência, com mais elevação espiritual, que a gente tenha deixado algumas coisas para trás. Então é sempre importante esses marcos para a gente fazer paradas estratégicas e rever o nosso caminho, colhendo todos os aprendizados. A partir do dia 6 de dezembro, Marte vai ficar retrógrado também. Esse é um trânsito que acontece mais raramente, então não é todo ano. Mercúrio 3 vezes por ano, invariavelmente vai ficar retrógrado, só muda a data. Já Marte a cada 2 anos mais ou menos. Então é um período sim que também pede uma pausa nas nossas ações, porque Marte ele é extremamente impulsivo, ele quer agir, ele quer fazer, ela é a nossa força de ação. E quando ele fica retrógrado, pede para a gente abaixar um pouquinho a nossa impulsividade, a nossa pressa, as nossas ações sem muito planejamento, sem pensar muito, sabe? Então, principalmente esse período do dia 6 ao dia 15, a gente vai ter Marte e Mercúrio retrógrado. Vai ser uma semana ali que, apesar da gente querer fazer, resolver, parece que a gente tem que colocar o pé no freio. Ou por mais que a gente se esforce, também não acontece, não realiza da maneira que a gente espera. Então, é importante também diminuir as expectativas. E a melhor forma de colher os frutos disso, de aproveitar a melhor energia, é olhando para trás. É revisando, é revendo, é refletindo sobre tudo o que aconteceu nesse ano, seja na minha forma de pensar, quanto na minha forma de agir, que são as indicações aí principais de Mercúrio e Marte retrógrados. Os dois vão estar em signos de fogo, o que fala muito também da nossa identidade. Então, o que eu acredito sobre mim, no caso de Leão, e sobre a vida em geral, no caso de Sagitário, que são os signos que esses dois planetas vão ficar retrógrados. Depois, Marte vai voltar para Câncer, mas isso vai ser só lá em janeiro, então, por enquanto, as questões elas são um pouco mais pessoais. A partir do dia 15, a gente vai ter, então, a lua cheia, no dia 15, exatamente, o ápice do ciclo. Podem ser dias ali perto dessa data mais intensos emocionalmente, mais incômodos em algum sentido, porque a lua cheia ela sempre cutuca, ela sempre traz à tona o que a gente fica guardando internamente. E aí eu queria fazer um parênteses aqui, aproveitando essa data, porque no dia 14, um dia antes, eu vou fazer um workshop que se chama Cocriando 2025.
E nele eu vou trazer tudo sobre o ano que vem. Eu vou falar as tendências gerais, os aspectos mais importantes e eu vou trazer coisas mais pessoais. E claro, como não dá para falar de cada pessoa, eu vou falar de cada signo. Então eu vou trazer a previsão para cada signo, eu vou dar várias dicas, eu vou falar como lidar melhor, as datas para focar mais em determinadas coisas ou evitar outras coisas. Enfim, vai ser bem completo. Provavelmente aí umas 2 a 3 horas de duração, vai ser ao vivo pelo Zoom. E o mais interessante, o mais legal de tudo isso é que todo mundo que tiver adquirido o meu Guia Astrológico 2025 vai ganhar a inscrição para o workshop. Então, vale muito a pena você conhecer o meu trabalho, esse projeto aqui, que é uma agenda, né? Mas não é uma agenda qualquer, ela realmente é um guia astrológico, porque traz todas as indicações celestes aí para cada dia, tem mensagens diárias, só pelo horóscopo ali diário, semanal também, já vale muito a pena. E claro, daí você tem os espaços ali para poder fazer a sua organização pessoal. Então, se você tem interesse em adquirir a agenda e ganhar o acesso ao workshop, o link vai estar aqui embaixo, tá? É só você adquirir pelo link da Amazon, onde ela está disponível para ser entregue no Brasil. E para quem mora fora, é só deixar aqui embaixo que país você mora, que eu envio o link diretamente para você, porque essa versão em espiral, ela vale só para quem mora no Brasil. E depois que você adquirir pela Amazon, é só clicar no formulário de inscrição para o workshop. E aí, em dezembro, um pouquinho antes, ali uma semana antes, eu envio para o seu e-mail, para todo mundo que tiver inscrito, todas as informações, o link da sala, para você participar do workshop comigo. Se você quiser só participar do workshop, também é possível. Então, também tem essa inscrição avulsa. A minha intenção é incluir quanto mais pessoas possível para poder se programar para o ano de 2025 comigo. Depois a gente entra então nessa segunda metade do mês, a lua vai diminuindo ali de energia, né? Ela vai diminuindo o brilho do sol que ela reflete. A partir do dia 21, a gente tem o Sol entrando em Capricórnio, já dá uma boa baixada naquela energia agitada de Sagitário. No dia 22 tem a Lua minguante, então essa semana do Natal vai ter uma energia assim bem mais lenta, bem mais cadenciada, pedindo para a gente descansar, desacelerar, não ter muitas atividades ali. Inclusive a véspera do Natal vai ser com a Lua em Libra, o que casa muito bem com a energia do 2 que eu falei na numerologia. Então, um momento de buscar harmonia, celebração, mas também equilíbrio ali. Não é pra gente se exceder em nenhum sentido, inclusive com a comida e a bebida, tá? No dia de Natal, a lua já vai ter entrado em Escorpião durante a madrugada. Então, talvez haja uma pequena diferença e você sinta da virada do Natal, da noite de Natal, para o dia de Natal, com uma lua um pouco mais profunda ali. Vai ser um momento muito favorável para a gente olhar para essas questões mais profundas, emocionais, que todo esse encontro familiar tende a trazer para todos nós. Aí no dia 30, a gente vai ter a lua nova em Capricórnio e no dia 31, na virada do ano, essa lua ainda vai estar ali no céu. Então, a virada do ano, ela vai ser de lua nova e isso é muito positivo, porque indica um ano em que a gente pode sim ter aberturas para coisas novas, para novas montanhas para escalar, porque eu gosto muito de Sagitário com essa analogia simbólica da montanha e que a gente saiba escolher bem as nossas montanhas, que a gente não escolha montanhas que não são nossas ou que não tem nada a ver com a gente, porque a gente vai ter todo o trabalho de escalar, fazer todo o processo para chegar lá em cima e falar, nossa, não era aqui que eu queria estar. Que a gente tome cuidado para isso não acontecer com a gente
quando a gente escolhe intenções, metas, objetivos que não são nossos. Então, na sua lista de intenção para 2025, nessa virada de ano, eu sugiro que você reflita antes de cada meta. Ela é minha mesmo? Ela vem da minha alma? Ou ela é um desejo do ego? Eu quero isso porque todo mundo tem, ou porque todo mundo faz, ou porque é importante para alguém que é importante para mim. Então, perceber essas projeções que a gente faz para que as coisas fiquem um pouquinho mais leves e mais alinhadas com a gente. Quando a meta é nossa, vem da nossa alma, é muito mais fácil de realizar e é muito mais gratificante quando a gente consegue. Então, fica essa dica para você conseguir ter esse alinhamento para suas metas de 2025. E aí lá no workshop, a gente vai fazer um processo juntos, tá? A gente vai fazer um ritualzinho ali de limpeza e manifestação para 2025. Então vai ser bem interessante, para quem estiver comigo lá. Vai ter depois a gravação, quem não puder estar ao vivo, não tem problema, tá bom? Em relação à cartinha, eu decidi tirar uma para todo mundo, porque eu pretendo fazer uma tiragem para cada signo, como eu faço todo ano. Se você quiser, se você gosta, deixa para mim aqui embaixo para eu saber, para me incentivar e me inspirar a gravar. E eu também vou deixar o link aqui embaixo da previsão para os signos do ano passado. E eu convido você a assistir, porque essa época é muito bom ouvir de novo, ou ouvir pela primeira vez, se você não tinha visto o vídeo antes, porque faz muito mais sentido quando a gente olha para trás e fala, nossa, realmente o meu ano foi assim, nossa, se eu tivesse lembrado disso, se eu tivesse visto antes, eu teria percebido melhor e evitado certas situações. Então esse momento assim que faz muito mais sentido até ouvir. Então eu vou deixar as previsões do ano passado aqui no link e também deixo essa promessa aí que em breve eu trago uma cartinha para todos aqui, para cada signo, então 12 cartinhas. Mas aqui saiu para todo mundo esse mês foi ruptura. E é uma carta que fala justamente desse momento da gente se libertar do velho, da gente mudar velhos padrões, da gente sair dessa vibração e entrar numa vibração mais alinhada com a vida que a gente deseja e merece viver. Se a gente fica preso numa certa filosofia de vida, forma de ver a vida que gera emoções, sentimentos e pensamentos ali alinhados com ela, a gente fica numa gaiola e a gente não consegue sair dela, porque se eu penso e ajo sempre da mesma forma, não tem como eu fazer diferente ou acontecerem coisas diferentes. Então o primeiro passo é romper, deixar isso ir, mudar, estar disposto pelo menos a mudar a sua forma de pensar e agir, porque a gente sabe que tem muitas coisas que não nos favorecem e mesmo assim a gente continua fazendo. Então eu desejo que você tenha força, consciência para fazer esse movimento. E é isso que eu tenho para trazer. Eu desejo para você um excelente mês de dezembro. Eu espero ver vocês ainda no vídeo com as previsões para cada signo, nos áudios semanais do podcast e no workshop que eu espero de verdade ter você comigo lá. Deixando o convite aqui para você conhecer esse trabalho lindo que é o Guia Astrológico. Provavelmente você viu o vídeo na abertura em que eu mostrei mais sobre ele, então você já sabe tudo que pode encontrar ali e eu espero ver você todos os dias de 2025 nas páginas diárias desse guia que eu criei com todo carinho. Um beijo no coração e a gente se vê. Tchau, tchau!